Boa noite. Espero que vocês estejam bem, agasalhados. Quentinhos em casa. Tá frio, hein, gente? Puxa vida. Essa noite já algumas pessoas da rua já morreram, né? Acho que foi 8 graus noite passada. E a gente vai seguir a leitura do Receitas de um Mestre Zen, quinto prato, comunidade. Que ele vai falar o resultado. Os resultados são o único fator que motiva um negócio ou qualquer empreendimento. No mundo dos negócios, pelo lucro, os resultados são normalmente lucros medidos em dólares e centavos. Em um empreendimento sem fins lucrativos, entretanto, o resultado poderia ser medido pelo número de pessoas que recebem refeições todos os dias, ou o número de desabrigados que recebem abrigo. Mas a verdade é que nos negócios, assim como na vida, o mais importante nunca é simples. Meu trabalho de conclusão de matemática na faculdade foi sobre a teoria da otimização. Em função disso, eu vejo o ponto de partida consistindo tanto do resultado quanto dos limites. Na perspectiva dos resultados, nós podemos considerá-los como limitações, mas eles também nos forçam a procurar soluções realistas. Quando eu estava na McDonnell Douglas, por exemplo, eu trabalhava planejando uma missão a Marte. Naturalmente que nós queríamos realizar a missão o quanto antes possível, a fim de economizar combustível e devolver os astronautas às suas famílias o mais rápido possível. Isso era o resultado. Mas também tínhamos uma limitação muito importante. Quanto mais rápido você anda, mais quente fica a temperatura. E você não pode aumentar a temperatura da nave acima de um certo grau sem que ela se incendeie. Para a padaria Greystone, o resultado é dinheiro medido em lucro. Mas há certos limites para esse lucro. Um deles, por exemplo, é que as pessoas que trabalham na padaria precisam ganhar o suficiente para terem moradia. Outro limite é que elas precisam ter cobertura médica. Nós também temos o limite de que a padaria participa do desenvolvimento da comunidade. Também poderíamos adicionar o limite para que as pessoas possam ter uma vida familiar feliz, ou de que haja oportunidades para o crescimento espiritual. No Greystone Family Inn, um projeto de ação social sem fins lucrativos, o resultado pode ser medido pelo número de famílias que não precisa mais de auxílio do governo. Mas um limite pode ser a renda que o Greystone Family Inn gera. Na comunidade Zen, o resultado poderia ser o número de pessoas que se tornam iluminadas. Mas uma das limitações poderia ser se elas realmente estão felizes, ou se elas têm uma boa vida familiar, ou se são capazes de ganhar um sustento decente, ou se elas ajudam outras pessoas. Nós parecemos ter uma lamentável tendência para negar a realidade. Mas a realidade dá um jeito de se enfiar em nossas vidas. Sempre ganhará no fim. Na verdade, quanto mais obstáculos você adicionar,
com mais realidades estará lidando. E com quanto mais realidades você lidar, mais eficaz seu negócio será. Algumas pessoas se preocupam que quanto mais obstáculos tiver como ponto de partida, menor será seu resultado ou lucro. Muitas pessoas de negócios tinham uma preocupação semelhante. Quando a noção de controle de qualidade chegou do Japão, eles achavam que acrescentar o custo do controle de qualidade, assim, baixaria os lucros. Mas este não foi o caso. E agora todo mundo inclui controle de qualidade como um limite necessário. No futuro, eu acho que teremos que incluir um tipo de controle de qualidade de vida nos pontos de partida de todo mundo. E este controle de qualidade incluirá coisas como espiritualidade, saúde e desenvolvimento da comunidade. Lucrar ou não lucrar? O outro ele falou, lucrar ou não lucrar. Há duas visões extremas. A visão do negócio pró-lucro, que pensa somente no dinheiro, e a visão do negócio sem fins lucrativos, que pensa que negócio é algo sujo. Mas ao não incluir lucro como seu ponto de partida, ativistas sociais sem fins lucrativos acabam afastando as pessoas da autossuficiência. E ao não incluir o desenvolvimento da comunidade no ponto de partida, as pessoas de negócios pró-lucro enfraquecem tanto seus trabalhadores como seus clientes. O futuro para ambos, negócio e organizações sociais, eu penso, depende de uma abordagem sinergística que faz uso tanto da abordagem pró-lucro como das sem fins lucrativos. Estas abordagens podem apoiar uma a outra. A padaria Greystone é um negócio pró-lucro que tem a missão social de uma organização de serviços sem fins lucrativos. Sua missão determina sua localização dentro da cidade, sua ênfase na criação de empregos e sua estratégia de não se automatizar antes que seus trabalhadores possam se transferir para o mercado, para o trabalho mais qualificados, assim como criar equipes de trabalho autogerenciáveis e um clima de ajuda, respeito e amizade. Em troca, o engajamento da padaria com o desenvolvimento da cidade tem atraído clientes que compartilham esses valores sociais, e isto tem levado a um aumento de negócios para a padaria. Ter sido selecionado por Ben & Jerry como seu principal fornecedor de brownies de chocolate é um exemplo excelente de como isso funciona. Na verdade, Ben & Jerry diminuíram seus negócios de brownie com um outro fornecedor em função do valor adicional representado pela missão social da padaria Greystone. O outro lado da moeda é que, em função da padaria ser um negócio pró-lucro, dar lucro tornou-se uma prioridade. Segundo o relatório da produção da padaria do Dunn e do Bradstreet em 1994, a padaria Greystone estava entre os 30% com maior retorno sobre vendas e patrimônio. A motivação do lucro encoraja o crescimento de longo prazo e a sobrevivência da organização, e isto, por sua vez, mantém a missão social viável. Há muitas ONGs sem fins lucrativos
que fazem treinamentos para emprego e são boas nisso, mas ficam dependentes de suportes financeiros de fora e, consequentemente, podem ser forçadas a cortar custos ou sair do mercado, apesar do bom trabalho. Combinar as abordagens de um negócio pró-lucro e sem fins lucrativos une as virtudes do benefício social com as forças da autossuficiência. Equipes de gerenciamento autogeridas. Na padaria Greystone, nós começamos a testar o uso de equipes de gerenciamento autodirigidas como uma forma de usar incentivo econômico para apoiar crescimento individual. Equipes de gerenciamento autodirigidas funcionam melhor quando estão ligadas a incentivos de trabalho. Quanto mais a equipe produz, mais dinheiro ela ganha. As próprias equipes assumem responsabilidade pelas pessoas que trazem. Elas também treinam as pessoas. As equipes não tolerarão membros que tenham sérios problemas com drogas ou álcool, ou absenteísmo ou atrasos, porque afeta o dinheiro que todos os membros ganham. Também há um poderoso incentivo para a equipe trabalhar bem em conjunto. Normalmente é uma gerência que quer instalar relógios ponto para manter o registro das horas. Mas alguns meses atrás, uma mulher veio ao escritório do Jeff para pedir um relógio para o andar de baixo. Quando o Jeff perguntou por que, ela disse: há muitas pessoas fazendo intervalos e nós queremos saber quanto tempo os intervalos estão durando. Trabalhadores não qualificados ou deficientes não podem ser treinados do dia para a noite. Por esta razão, nós instituímos um programa de 3 fases. Na primeira fase, os trabalhadores são supervisionados de perto. A ênfase está em desenvolver habilidades básicas para o local de trabalho, tais como chegar na hora certa todos os dias e relacionar-se bem com os colegas de trabalho e supervisores. Na segunda fase, os trabalhadores são organizados em equipe, as quais assumem o papel de supervisores. O pagamento está relacionado à produção. Na terceira fase, os trabalhadores gerenciarão o negócio através de equipes de trabalho autodirigidas. Nesta fase, os trabalhadores deterão ações da empresa. Equipes de gerenciamento autodirigidas podem ter um motivo econômico, mas também têm efeitos educacionais, psicológicos e até espirituais de longo alcance. Elas constroem a autossuficiência e o orgulho próprio e ensinam as pessoas como ajudarem umas às outras e a trabalharem por um objetivo comum harmoniosamente. Além disso, elas podem ter um papel importante na revitalização das cidades, através da criação de uma força de trabalho bem treinada, socialmente responsável e autônoma. Defina seu ponto de partida. O conceito de ponto de partida deve ser aplicado tanto nas organizações pró-lucro como nas sem fins lucrativos. Como gerente, você tem que envolver todo mundo na discussão sobre qual é o ponto de partida para o seu empreendimento, incluindo tanto a busca dos objetivos e incluindo o maior número de obstáculos que puder identificar. Cada situação é diferente. Você precisa de diálogo para determinar a melhor mistura para a sua empresa, para a sua companhia ou projeto. Essa mesma discussão lhe ajudará a estabelecer sua visão e valores, ajudará a clarear o objetivo verdadeiro do seu negócio e da sua vida.
Eu vou seguir mais um. Cozinhando um negócio. Ao cozinhar um negócio ou qualquer tipo de organização, nós temos que achar uma forma de que cada parte da organização mantenha sua integridade individual, seu gosto, enquanto se assegura que funcione bem com todos os outros ingredientes. Isto é bem difícil de fazer, porque é natural que cada parte desenvolva seu próprio ego e se distancie dos outros. Logo que se começa a construir a rede da comunicação, também as peças começam a se soltar. Mas não podemos pegar com uma rede pequena o número de peixes que pegamos com uma rede grande. Então temos que achar uma forma de manter os pedaços juntos. Os místicos judeus dizem que bem no início da criação, a chama sagrada explodiu em bilhões e bilhões de faíscas e que essas faíscas devem ser trazidas de volta à chama sagrada. Isto significa que a cada momento as coisas estão tentando se soltar. Eu quero ser separado de você. Eu quero que o meu grupo seja melhor do que o seu. Eu quero que esta organização tenha mais sucesso do que aquela. Então a tendência das faíscas voarem por si próprias levanta a necessidade de que alguém as traga de volta para a unidade de uma vida, de toda a vida e da chama sagrada que elas realmente são. A pessoa que traz as faíscas juntas de volta é o cozinheiro mestre ou o cozinheiro zen. E a chama sagrada é a grande ceia da refeição suprema. O princípio organizador, pelo menos para o modelo Greystone, é a relação viva e dinâmica entre espiritualidade e meio de vida. A padaria Greystone, por exemplo, fornece trabalho para as famílias desabrigadas alojadas pelo Greystone Family Inn. O Greystone Family Inn desenvolve moradia e creches para os trabalhadores da padaria. Tanto a padaria quanto o Family Inn fornecem treinamento para o emprego e aconselhamento em habilidades de vida. E a empresa de construção Greystone cria tanto moradia para o Greystone Family Inn, como empregos para os trabalhadores de construção das minorias raciais, geralmente pretos e hispânicos, que moram no prédio. Ao mesmo tempo, nós estamos tentando criar um ambiente que conduza ao crescimento e transformação espiritual, não através da defesa de práticas espirituais específicas, mas simplesmente criando uma atmosfera onde a não dualidade e a interdependência da vida possam ser diretamente vivenciadas. Nós não estamos falando em criar uma atmosfera de superioridade ou uma autoconsciência espiritual. Os trabalhadores da padaria Greystone ouvem rap ao invés de música de meditação New Age. Mas as equipes de autogerenciamento podem levar a um encantamento natural com o conceito de grupo e a uma experiência mais clara da interdependência. Um ambiente limpo e bem organizado pode acabar com confusão dualista. Treinar as pessoas a focarem, momento a momento, no seu trabalho, ao invés de focar em um objetivo futuro, pode fortalecer uma consciência meditativa do presente. E não depender de uma solução tecnológica em algum momento no futuro, ajuda-nos a achar melhorias pequenas e contínuas que podem ser implementadas no aqui e agora. A consequência natural de tal ambiente é que as pessoas buscam sentido ou práticas espirituais apropriadas às suas vidas.
Dessa forma, tanto nossa vida quanto nosso trabalho pode conduzir à transformação espiritual. Quanta informação ele dá, hein? De um caminho. Eu só fico pensando na gente aqui. Essa imagem, né, de que a gente começa a se distanciar e que deve haver um momento em que alguém une, que a gente fala na meditação, né, da unidade, da experiência da unidade, né, e de não o reforço na separatividade, né, eu e o outro, a minha experiência. É o cozinheiro que traz essas faíscas de volta, né? Que permite essa unidade. É bonito isso. E uma outra coisa que eu achei que a gente também vem falando e que me pegou, me lembrei, é essa coisa de não depender tanto de tecnologia, né? De voltar a fazer, a fabricar as coisas que a gente precisa em essência, né? Para viver. Defina seu ponto de partida. Alguém quer falar alguma coisa? O Kyosu mandou aqui, sensei. Tá. O texto tem um certo toque de passo a passo, às vezes, e que segue uma linha ideológica bastante tradicional, mesmo sendo tão aparentemente inovadora. Acho que sinto isso por causa dos dispositivos e ferramentas de gestão usadas, e a partir da minha experiência como consultor de desenvolvimento organizacional do terceiro setor, mas eu sinto falta de algo realmente transformador, que vá direto ao ponto, que fale sobre o modelo de consumo, de modelos baseados em princípios diferentes dos autores tradicionais. Não desmereço o trabalho que está sendo executado, mas não me sinto contribuindo para uma verdadeira mudança. Eu entendo o que ele fala, eu entendo o que você fala, que eu acho que como ele vem de um mercado tradicional, vamos dizer assim, né, a formação dele, ele traz, ele usa uma linguagem muito tradicional, né, quando ele fala do lucro. Também a gente tem que lembrar em que momento, em que época que foi feito, que ele montou o negócio, pensando que ele estava nos Estados Unidos, que tem uma mentalidade diferente também, apesar que é totalmente consumismo, né? Você vê que ele fala muito dessa questão do consumo, mas talvez tenha que entender para quem que ele escreveu, né? Eu acho que talvez ele não tenha escrito só para praticantes do caminho, porque você vê que ele fica bastante tempo nisso que você fala, né? Numa prática que a gente tem até, sei lá, às vezes até não se sente tão confortável, né? De estar falando dela no caminho, na prática do caminho. Mas ele acaba fazendo essas pinçadas, né? Falando da espiritualidade, quando ele traz esse trecho aí em que ele fala do cozinheiro, que é quem faz essas faíscas retornarem, e aí ele traz a não dualidade, né? Essa coisa da unidade, de entender que você e o outro não estão separados. Mas a gente percebe no nosso caminho aqui de como é difícil, né? A gente falar de autossuficiência, falar de manutenção da prática, sem falar das questões financeiras, né? Elas não podem ser o fim, né?
Ela não é o nosso objetivo final. Ela é só uma moeda de dinheiro, é só uma moeda de troca, né? A questão é que a gente põe ela num outro lugar, né? Me incomodou também quando ele fala das equipes, que é o dinheiro que estimula. Mas aí você tem que entender com quem que ele está trabalhando, né? Que são pessoas que estão saindo da rua, né? Que passaram, que qual a experiência de vida que tiveram. E a questão do retorno financeiro deve ser muito importante, né? O dinheiro deve ser um motivador de permanência, até que você promova uma mudança, né? Então, eu não julgo, sabe? Eu penso um pouco na transformação que eles foram capazes, né, de realizar. O Rokyo pesquisou sobre a Greystone padaria e a Ingetsu também me mandou. Eu não cheguei a abrir, mas parece que ninguém encontrou nada sobre o trabalho social do prédio, da moradia, da creche. O que se acha é mais a padaria mesmo, né? Então, não sei como que ela destina hoje, né, o seu lucro, né? Como que ela continua, quem ela continua alimentando, né? Ou fomentando também. Mas, enfim, não é para ser uma leitura de negócios, é para gente ser, é para ser uma leitura do Dharma, né? Então, como é que a gente pinça o Dharma no que a gente está ouvindo, né? E nós que estamos construindo esse caminho, né, do mosteiro urbano, de produzir coisas, por que que a gente está produzindo? Eu acho que é uma boa reflexão, né? André, quer falar? Ai, eu acho que também tem uma coisa, Sensei, que o desafio de falar sobre a prática e de falar sobre o meio de vida correto é uma coisa, uma questão que não tem fim, né? Que é impossível de chegar num consenso. Eu acho que foi o primeiro motivo de divisão da Sangha tinha a ver da Sangha original de Buda tinha a ver com essa questão de interpretação de alguns preceitos e é sempre muito difícil, né? Chegar no quando a gente se propõe a pensar em como o que é viver corretamente, o que é praticar da maneira correta, a gente não consegue chegar em consenso nem com a gente mesmo, né? A gente está sempre achando que a nossa prática, ainda mais pensando na prática dos outros, envolvendo tantos aparelhos, tantas coisas, é sempre difícil mesmo. Eu acho que essa opção por tentar se manter aberto para ouvir, mesmo sabendo que aquilo a gente nunca vai chegar num consenso, nunca vai conseguir abraçar totalmente a fala do outro. Só o exercício de manter alguma abertura já é muito válido, né? É isso aí. É porque parece que a gente vai achar um sistema perfeito e vai se encaixar em tudo e funcionar para todos. Não vai. É aquela coisa de não querer uma receitinha de sucesso, né? A gente tem que, é isso que você falou, tá aberto e tá aberto para mudar também, né? Mas não perder o foco, né? Do que é que está te motivando, né? Na procura, no caminho. É isso aí, acho que é por aí. Obrigada. Muito bom. Mais alguém? Não? Eu queria comentar com vocês que hoje eu assisti uma peça de teatro online pela primeira vez. Nunca tinha visto. Incrível, muito interessante assim a capacidade das pessoas se reinventarem, né?
para continuar fazendo aquilo que elas acreditam, né? Para fazer arte, incrível, foi muito legal, a peça chama Negras Palavras, baseado num poeta negro, Solano Trindade, né? Acho que são 6 ou 7 ou 8 atores na versão online, mas incrível, muito lindo, com a forma como eles montaram, como entrava o grupo, saiu o grupo, como eles misturaram cenas do espetáculo ao vivo. Eles vão se apresentar de novo mais 2 vezes, na sexta que vem e no sábado que vem, às 16 horas, pelo Simpla, né, para adquirir o convite, assim, e vai pelo Zoom, o espetáculo vai pelo Zoom, muito legal. Me tocou muito um dos poemas que eles declamam, que ele fala sobre os traços, né, dos povos negros. Então ele fala sobre o traço, sobre a boca, né, a boca grande, os lábios grandes, sobre o cabelo crespo, enroladinho, né, e sobre o nariz achatado e grande. E ele fala 2 vezes sobre esses mesmos 3 traços. Na primeira vez ele fala de uma maneira pejorativa, assim, né? Como se estivesse criticando, né? Ou menosprezando, né? E da segunda vez ele fala com uma alegria, ele fala trazendo os traços num lugar tão maravilhoso, assim, tão rico. E achei tão lindo isso, achei muito lindo. Me lembrou da Shunda Aoyama, quando ela descreve uma rosa, e ela diz, você pode descrever a rosa dizendo assim, olha, ela é bonita, mas tem espinho. Ou você pode dizer assim, nossa, olha essa rosa, ela tem espinho, mas como ela é bonita, né? Que tudo é uma questão do teu olhar, do teu coração e da tua abertura, como disse o André, para se reinventar, né? Para ver a realidade e transformar ela na direção daquilo que você acredita que seja bom, né? Foi muito lindo. Esse poema, para mim, me emocionou, assim, até depois queria ver se eu encontro ele inteiro, porque a interpretação do ator foi incrível, assim, incrível. Como ele deu outro colorido para a mesma fala, o mesmo texto, né? Muito legal, muito bom. Quem se animar de ver, depois me escreve de novo. Depois eu vou, acho que, postar no grupo também, tá bom? Vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.